Obrigado, pastor Gilson, mais uma vez pelo convite. É muito bom estar aqui nesta igreja, usar o seu púlpito aqui. Obrigado pela confiança e pelo carinho do convite. Também quero cumprimentar todos que estão acompanhando esta vigília pelas redes sociais, do NASP, da CPB e do Adventistas Brasil. Que bom ter você. Na vez passada que estivemos aqui, no dia 9 de maio, tivemos uma oportunidade especial de buscarmos a Deus e estamos repetindo aqui, estendendo os temas e aumentando a compreensão da palavra de Deus. Na vez passada, no dia 9, em que nós estivemos aqui, alguns provavelmente vão se lembrar, nós oramos juntos aqui, pedi que vocês orassem por uma senhora muito querida, que eu chamei de Vovó Leninha, que é o nome dela, Vovó Leninha. Ela estava enfrentando a Covid-19, estava numa situação muito complicada, e eu creio que em resposta à oração que fizemos aqui, em vários lugares no Brasil, que as pessoas que acompanhavam em outras partes do mundo, Deus ouviu a oração e a vovó Leninha foi restabelecida, ela está curada, está bem, está em casa, e nós estamos louvando a Deus e estamos agradecendo pelas orações. Então, eu gostaria que você também intensificasse as orações por outras pessoas que você conhece. Creia no poder de Deus, Deus é poderoso e Ele ouve as orações de seus filhos quando são apresentadas com fé. Eu gostaria de mencionar 2 nomes especiais de pessoas queridas por mim também, que estão enfrentando enfermidades difíceis, gravíssimas. É o senhor José Roberto, um grande amigo meu, e o senhor Enoque, 2 pessoas muito queridas, 2 grandes amigos. Eu gostaria de convidar você a orar por essas pessoas também, para que Deus visite essas pessoas com seu poder e que faça a sua obra conforme a sua vontade. Então, onde você está agora, antes de abrirmos a palavra de Deus, quero convidar você a fechar os olhos, porque nós vamos clamar pela bênção de Deus na vida dessas pessoas e de muitas outras que estão enfrentando enfermidades, e também para que Deus nos use e fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Oremos juntos. Nosso Deus e nosso Pai, nós cremos no teu poder e confiamos na tua graça. Por isso, nessa noite, nós nos dirigimos a ti em nome de Jesus, clamando a tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão e o teu poder. Agradecidos, Senhor, estamos por tantas bênçãos e por tua intervenção na vida de pessoas por quem oramos. Em especial, agradecemos pelo milagre que operaste na vida da vovó Leninha. Mas agora, entregamos em tuas mãos a vida do José Roberto e do Enoque. Ó Deus bendito dos céus, tu és o médico dos médicos, tu tens a cura nas mãos e nós confiamos no teu poder. Por isso consagramos a vida dessas pessoas em tuas mãos e pedimos um milagre de tua parte, se assim for da tua vontade. Senhor, agora abrimos a tua palavra, que brilhe a face de Jesus Cristo diante de nós. Eu quero me esconder atrás da face de Cristo para que apenas o nome de Deus seja exaltado nessa noite. E que nós compreendamos uma porção da tua palavra e saímos daqui abençoados mais uma vez, porque tu nos falaste. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 12. Esse é o texto que vai dar início à nossa jornada por este tema tão especial, que é o tempo de angústia. Daniel, capítulo 12, nós lemos a partir do versículo 1. O texto diz o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muito bem, é aqui ou é daqui que nós extraímos essa expressão tempo de angústia, um tempo seríssimo que se abaterá sobre a humanidade, tempo em que Miguel, um símbolo, uma referência direta a Cristo, que se levanta para defender seu povo desse momento seríssimo de angústia que sobrevirá sobre a humanidade, em especial sobre o povo de Deus. Antes de entrarmos na análise do texto bíblico, eu gostaria de dar a vocês algumas informações preliminares sobre o importante tema do tempo de angústia. A primeira coisa, é preciso que nós saibamos que na literatura adventista,
no espírito de profecia, nós encontramos referências ao tempo de angústia largamente. E o tempo de angústia é dividido, essa categoria chamada tempo de angústia é dividida em vários subperíodos que compõem esse quadro maior chamado tempo de angústia. O primeiro nós chamamos de tempo de angústia prévio. O que é o tempo de angústia prévio? É um período de perseguição e sofrimento pelo qual o povo de Deus vai passar antes do fechamento da porta da graça. Quando começa o tempo de angústia prévio? Começa quando sai o decreto dominical, e esse decreto, ele impõe a obrigação de toda a humanidade de guardar o domingo em oposição ao mandamento bíblico do sábado. Aqueles que forem rebeldes a esta lei humana serão perseguidos. Na intensificação dessa perseguição antes do fechamento da porta da graça, muitos serão presos por desobedecerem essa lei dominical e alguns serão mortos. Então, tempo de angústia prévio é o período que se dá entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. Nesse período, repito, muita gente será perseguida, alguns serão presos e alguns serão mortos. Quando fecha a porta da graça, termina, portanto, o que se conhece como tempo de angústia prévio. E aí se inicia a segunda fase do tempo de angústia, que nós vamos chamar aqui de tempo de angústia propriamente dito. Bom, o que é o tempo de angústia propriamente dito? É o período que se estende do fechamento da porta da graça até a volta de Jesus. Nesse período, o povo de Deus será perseguido intensamente e sofrerá, além da perseguição física ou material por meio das lideranças políticas desse planeta alinhadas com o dragão e as bestas, o povo de Deus também sofrerá sob a acusação satânica que rememorará os pecados que o povo de Deus cometera antes do fechamento da porta da graça e apresentará esses pecados diante do povo de Deus como sinal de que o caso deles está dado como condenado no céu, isto é, que o povo de Deus não tem esperança de salvação e que eles devem desistir de se manterem fiéis a Deus. Esse é o tempo de angústia, que tem o tempo de angústia propriamente dito, depois do fechamento da porta da graça, tem duas características: perseguição material da liderança política e religiosa contra o povo de Deus e acusação satânica na mente do povo de Deus. Dentro do tempo de angústia propriamente dito, nós temos um subtempo muito importante que se inicia a partir da terceira praga, que nós identificamos como tempo de angústia de Jacó, que é uma angústia ainda mais específica, porque no contexto da terceira praga é expedido uma intensificação do decreto dominical chamada decreto de morte. Quando o decreto de morte é expedido, o povo de Deus recebe, como eu disse, uma intensificação da perseguição. Esse decreto, naturalmente, não é efetivado, mas o povo de Deus vai viver sob essa terrível ameaça e além disso, uma terrível intensificação da acusação mental de Satanás contra o povo de Deus. Esse é o período de angústia de Jacó, porque remete àquele momento em que Jacó, no vale do rio Jaboque, experimentou esta acusação contra os pecados, em relação aos pecados que ele cometera no passado, e a angústia de ter que enfrentar seu irmão, supostamente irado contra ele e realmente irado contra ele no dia seguinte para lhe tirar a vida. Então, aquele momento, aquela noite que Jacó experimentou, ela aparece aqui no texto bíblico como uma espécie de tipo ou sinal da experiência que o povo de Deus vai passar quando for expedido o decreto de morte contra ele. Bom, algumas coisas serão importantes ao longo dessa exposição e eu quero já adiantar para você. Nós vamos falar aqui sobre a preparação para o tempo de angústia, que tipo de coisas nós deveríamos estar fazendo hoje, que tipo de atitudes deveríamos tomar hoje para nos preparar para o tempo de angústia que diante de nós está. Tanto o tempo de angústia prévio, que inicia com o decreto dominical,
como o tempo de angústia propriamente dito, que inicia com o fechamento da porta da graça. Por exemplo, no livro O Grande Conflito, na página 620, está escrito: no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles, enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. O desespero suprimir-lhes-ia a fé e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas, ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição de sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo, não os podem trazer à lembrança. Isto é, Satanás não pode trazer à lembrança esses pecados ao povo de Deus, porque esses pecados foram extinguidos no tempo de angústia. Mesmo assim, ele o fará enganosamente para oprimir e angustiar o povo de Deus. E é preciso, portanto, em termos preparatórios para esse momento tão severo, pelo qual todos aqueles que forem achados inscritos no livro de Deus, todos precisam se preparar. E de que maneira? Se preparar renunciando aos pecados, permitindo que a obra do Espírito Santo que santifica a nossa vida se execute em nós, para que o caráter de Cristo seja transmutado para a nossa vida e nós revelemos por meio das nossas palavras, da nossa conduta e da nossa vida como um todo, quem é Jesus, e nos preparemos assim, não só para o tempo de angústia, mas sobretudo para vivermos na eternidade. Alguns podem se perguntar qual é a necessidade de o povo de Deus experimentar um tempo de angústia, considerando que o tempo de angústia propriamente dito ocorre depois do fechamento da porta da graça, e depois do fechamento da porta da graça, naturalmente, ninguém se salva e ninguém se perde. Por que o povo de Deus terá que experimentar um tempo de angústia, com perseguição, com acusação mental, sendo que seu caso já está decidido e ele já está salvo, embora não saiba? Qual é a motivação do tempo de angústia e por que Deus permite? O livro O Grande Conflito lança luz sobre este ponto ao dizer na página 621: o amor de Deus para com seus filhos durante o período de sua mais intensa prova é tão forte e eterno como nos dias de sua mais radiante prosperidade. Agora preste atenção neste ponto. Mas é necessário passarem pela fornalha de fogo. Sua natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente. A imagem de Cristo será refletida perfeitamente no povo de Deus depois do fechamento da porta da graça, e Deus vai usar para isso o tempo de angústia e perseguição depois do fechamento da porta da graça. Então, haverá um período na face da terra, depois que nosso caso já está decidido, para que Deus aperfeiçoe nossa vida e nos torne ainda mais semelhantes a Deus. De que maneira? Aumentando nossa confiança nele, forçando cada um de nós, por meio das circunstâncias totalmente adversas, a dependermos exclusivamente de Deus e do braço ajudador do Senhor. Muito bem. Ditas essas coisas introdutoriamente, gostaria de ir para o texto bíblico e analisar com vocês uma seção das Escrituras que melhor explica o que significa o tempo de angústia. Embora a expressão tempo de angústia ocorra aqui em Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2, ela é melhor explicada, ou seja, esse tempo de angústia é melhor explicado a partir de uma análise do capítulo 13 de Apocalipse, esse capítulo que já foi tão bem explanado aqui pelo Dr. Vanderlei Dornelles, mas nós vamos dar uma outra perspectiva aqui em combinação com a que foi apresentada, e convido você então a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 11. Bom, o que vamos fazer aqui? Nós vamos examinar esta passagem e nós vamos seguir um conselho inspirado. Se nós quisermos entender bem os livros de Daniel e Apocalipse, é importante que nós estudemos esses dois livros em comparação sempre, porque um lança luz sobre o outro. Então nós vamos estudar aqui o tempo de angústia a partir do Apocalipse capítulo 13, mas vamos fazer isso em combinação com o capítulo 3 de Daniel. O Dr. Vanderlei comparou Apocalipse 13 e Daniel 7, uma excelente comparação. Nós vamos fazer assim, comparar Apocalipse 13
com Daniel 3. Vocês sabem que Daniel é um livro que tem profecias e tem narrativas. As profecias de Daniel apresentam o panorama do futuro. As narrativas apresentam a postura do povo de Deus diante das profecias quando elas se cumprirem. Então nós vamos enxergar o capítulo, vamos comparar aqui Apocalipse 13 e Daniel 3, que é um capítulo narrativo, e vamos perceber como a postura dos 3 amigos de Daniel, diante da estátua erigida por Nabucodonosor, lança luz a respeito da conduta do povo de Deus durante o tempo de angústia, retratado aqui no capítulo 13 de Apocalipse. Bom, é possível que você conheça bem Daniel 3, se você tenha... Só para refrescar a memória de alguns, Daniel 3, conforme eu disse, é aquele texto que apresenta a imagem de ouro que foi levantada por Nabucodonosor no campo de Dura. Nabucodonosor levantou aquela imagem para honrar os deuses babilônicos. Aquela imagem representava o panteão da Babilônia. E ele, como um estadista, como o líder, como o imperador do mundo, exigia que aquela imagem fosse adorada. Portanto, nós temos aí um poder político, na figura de Nabucodonosor, impondo um decreto religioso em homenagem à religião do império, que era o paganismo. Então, a partir desse ponto, nós já podemos começar a fazer uma comparação entre Apocalipse 13 e Daniel 3. No Apocalipse 13, conforme nós já vimos nessa noite, ocorre algo bastante semelhante. Em Apocalipse 13, nós temos 2 entidades retratadas aqui. A primeira, a besta do mar, que é a união de um poder político e religioso, mas essencialmente religioso. Esta besta do mar representa o poder do papado, em especial durante seu período de supremacia, durante os 1260 anos da Idade Média, de 538 a 1798. Esta é a besta do mar. Portanto, porém, no contexto dos eventos finais, surgirá uma outra besta, semelhante ao cordeiro, que fala como o dragão, conforme mencionado aqui, uma besta de 2 chifres, que representa a nação norte-americana em sua coalizão com a religião protestante. E esta coalizão se insurgirá contra Deus e se levantará contra o povo de Deus ao estabelecer o decreto dominical. E o que nós temos aqui é o seguinte: a besta da terra, embora seja uma coalizão entre um poder político e religioso, ela é mais predominantemente política, porque depende da força do Estado norte-americano para impor a religião que o protestantismo apostatado o influenciará a impor. Portanto, as 2 bestas do capítulo 13, uma tem natureza originalmente religiosa, esta é a besta do mar, e outra tem originalmente natureza política, esta é a besta da terra. A besta da terra erige uma imagem à besta do mar, isto é, a besta da terra, que representa o poder norte-americano em coalizão com o protestantismo, erige uma imagem ao papado, isto é, homenageia o papado ao estabelecer um decreto que tem origem no papado. Um decreto que vem da influência católica romana, porque foram os romanistas que estabeleceram o dia de guarda como domingo e mudaram a lei, conforme diz Daniel 7,25, que haveria um poder que representa o papado, chifre pequeno, que cuidaria em mudar os tempos e a lei. E isso se cumpriu basicamente na atuação romana. Muito bem, em Apocalipse 13, repito, um poder de natureza política homenageia um poder de natureza religiosa. Em Daniel 3, nós temos o imperador do mundo, portanto, o representante máximo do Estado, Nabucodonosor, erigindo uma imagem para homenagear os deuses da Babilônia. Portanto, o que nós temos aqui é exatamente a mesma coisa. Um poder político que impõe seu poder para forçar os cidadãos do seu império a obedecerem uma determinada religião, violentando assim a liberdade de consciência dos súditos do seu
e império. E aqui nós temos, portanto, o primeiro ponto de comparação entre esses dois capítulos, que considero bastante interessante. O segundo ponto de comparação entre esses dois capítulos é o fato bastante interessante, como eu já disse, de que a imagem que Nabucodonosor erigiu no campo de Dura, toda de ouro, para representar os deuses babilônicos, diante da qual os representantes de todos os países do mundo deveriam se encurvar, esta imagem tinha uma medida excêntrica. Diz o texto que ela tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Traduzindo em nossa maneira de contar, os 60 côvados de altura equivalem mais ou menos a 27 metros de altura e os 6 côvados de largura mais ou menos a 2,7 metros de largura. Portanto, nós estamos diante de uma espécie de obelisco representando ali os deuses babilônicos. Eu digo que representa os deuses babilônicos porque o próprio Nabucodonosor, ao interpelar os 3 rebeldes que não aceitaram se encurvar diante da estátua, ele disse: por que vocês não se encurvaram diante dos meus deuses? Portanto, o obelisco, a imagem que Nabucodonosor erigiu, ela representava o panteão babilônico. E ao impor aquele decreto, Nabucodonosor exigia que todas aquelas pessoas que estavam ali, representando todos os cidadãos do império dele, estavam de acordo com a religião do Estado e assim poderiam se unificar diante da liderança que Nabucodonosor gostaria de impor sobre a humanidade. Por que isso é um ponto de comparação com o Apocalipse 13? Porque diz o Apocalipse 13, no versículo 18, que esta besta que erige uma imagem para homenagear a besta do mar, esta besta tem um número relacionado com a sua marca, e esse número é 666. E aqui há uma alusão aos 60 côvados de altura e 6 côvados de largura da imagem que Nabucodonosor erigiu no campo de Dura. Vocês sabem que os babilônios estabeleceram o método sexagesimal de contagem das coisas. 60 segundos, 360, 180, são coisas que vem dessa maneira babilônica de contar. E, portanto, o número 6 está associado a essa origem babilônica aqui, e a referência ao 666 em Apocalipse 13 remonta, de alguma maneira, a medida ou as medidas da imagem que Nabucodonosor erigiu no campo de Dura. É interessante também pensar que o número 6 na Bíblia está associado com o homem. Não se esqueça que foi no 6º dia que Deus criou o homem. Portanto, uma repetição tríplice desse número parece sugerir que o homem tenta se multiplicar para se opor a Deus, simbolizado pelo número 7, o número da perfeição. É o homem tentando antagonizar com Deus, se repetindo, se confederando consigo mesmo, com seus pares, para tentar se opor a Deus. Isso se cumpre efetivamente quando uma lei dominical é estabelecida, lei dominical de origem humana e perversa, para se opor à lei de Deus, em especial o 4º mandamento, que requer a observância do sábado. Portanto, o decreto dominical, essa lei espúria que pretenderá violar a consciência de toda a humanidade, forçando os habitantes desse planeta a se submeterem a esse regulamento falso, ela é uma pretensão humana em associação com o diabo para se opor a Deus. É 666, homem, 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 contra o Deus verdadeiro. E aqui nós vemos, portanto, mais um ponto de contato entre Apocalipse 13 e Daniel 3. Uma outra coisa muito interessante, quero convidar você aí em Apocalipse 13, a observar um aspecto também que entra na comparação entre esses dois textos. Diz o versículo 14, que a besta da terra, esta besta que pretenderá homenagear a besta do mar, símbolo do papado,
seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Observe que aqui a palavra-chave é sedução. A besta da terra, ela pretende levar a humanidade, no primeiro momento, a se encurvar diante da imagem terrível que ela levantará para homenagear a besta do mar, isto é, o decreto dominical. Ela, no primeiro momento, usará a estratégia da sedução. E por que isso é importante? Porque a besta do mar, representante, a besta da terra, representante aqui do dragão, não está interessada numa adoração integral. A besta do mar e da terra, neste caso aqui, não está interessado que as pessoas raciocinem para tomar uma decisão ao lado da verdade. A besta da terra e o dragão, eles se contentam com uma adoração parcial, que seja fruto apenas de uma sedução e de um engano. Eles não querem que as pessoas estejam integralmente pensando e raciocinando a respeito da decisão que estão tomando. Eles querem que as pessoas sejam levadas a agir por meio da sedução. Esse é um ponto de contato com Daniel capítulo 3, porque lá em Daniel 3 é dito que os arautos de Nabucodonosor orientam as pessoas que estavam ali no campo de Dura, diante da imagem da besta, que eles deveriam se prostrar quando ouvissem o som da música. Observe que isso é um detalhe muito importante. A música é um elemento emotivo que pode estar associado aqui a esse aspecto sedutor, que entorpece de alguma maneira a mentalidade das pessoas e as leva a fazer aquilo que não fariam se estivessem em total juízo. A música funciona como uma espécie de entorpecente, nesse caso aqui, que induz as pessoas a se ajoelhar, praticamente as faz dançar se ajoelhando diante da imagem da besta, sem pensar no que estão fazendo. Observem que tanto Nabucodonosor quanto a besta do mar ou da terra não estão preocupados no raciocínio que você faz, nas contas, causa e efeito. A besta quer que você se ajoelhe sem pensar. Esse é o tipo de adoração que o diabo ele puxa para si, diferentemente da adoração que Deus pretende que seja feita a ele, que é fruto de racionalidade, de decisão. Por isso que o anjo de Apocalipse 14, ele tem um evangelho para pregar, e o evangelho é esmiuçado, é detalhado, apresenta causa e efeito. O evangelho não esconde as letras miúdas do contrato, não minimiza o fato de que haverá perseguição, mas ressalta a companhia de Deus e a esperança para aqueles que se mantêm fiéis. A besta não, a besta seduz, a besta seduz. E a sedução da besta se dará no contexto do tempo de angústia prévio e também no contexto do tempo de angústia, por meio de sinais. Diz o texto que a sedução é por meio de sinais. E que são esses sinais? Esses sinais são efetivamente os milagres fantasiosos e mentirosos que são feitos lamentavelmente, em muitas igrejas, que levam as pessoas a descrer da palavra de Deus e da lei de Deus, com base num suposto poder milagroso que estaria à disposição de pastores inescrupulosos, que roubam o dinheiro das pessoas, para falar um português mais claro, que enganam as pessoas, que seduzem as pessoas, e que desencaminham as pessoas do verdadeiro evangelho por meio de supostos poderes milagrosos que eles sustentam. Essas atividades estão em curso agora e elas vão se intensificar no contexto do tempo de angústia para levar confusão à humanidade. Muitas pessoas serão levadas a se ajoelhar diante da imagem da besta, portanto, aceitar a marca da besta, que será o decreto dominical, porque serão levadas a acreditar que estão certas por causa dos milagres falsos que os líderes religiosos que estão fazendo hoje farão em breve com mais intensidade no futuro. Portanto, nós precisamos estar bastante conscientes de que o evangelho eterno de Deus é com base na pregação da palavra de Deus, e a pregação da palavra de Deus vai na contramão do mundo, e que Deus, Ele não muda a sua palavra, que Deus não altera aquilo que Ele disse.
Mesmo que alguém supostamente poderoso faça qualquer coisa aparentemente extraordinária e com base nesse aparente poder, convide você a descumprir o mandamento da lei de Deus, você não deve seguir essa pessoa, se mantenha fiel ao que está escrito no texto, porque isto é a palavra de Deus e Deus não muda. Mesmo que Deus pareça silencioso na sua vida, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja sendo alcançado por enfermidades nesse contexto agora, que você tenha dificuldades financeiras e que você esteja sendo atraído por convites milagrosos ou supostamente milagrosos, e esses convites querem fazer você abrir mão daquilo que a palavra de Deus está dizendo, renuncie a esses convites e se mantenha fiel à palavra de Deus. Um outro ponto de contato entre esses dois textos, muito interessante na minha opinião também, é que, vocês observam, a besta age primeiro com contrafação, 666, 60 côvados de altura, 6 de largura, representando o poder humano, em oposição ao poder divino. Depois a besta usa a estratégia da sedução, porque a besta quer usar as pessoas como marionetes, ela quer manipular as pessoas por meio de suas emoções. Mas quando a sedução, quando a contrafação e a sedução não são suficientes para dobrar os joelhos de pessoas, quando pessoas estão mantendo sua racionalidade em Deus, estão dispostas a enfrentar qualquer tipo de coisa para se manterem fiéis, a besta tem um terceiro passo. Diz o texto em Apocalipse capítulo 13, ainda no versículo 14, nesse contexto da sedução, diz que seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, aquela que ferida de espada sobreviveu. Versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Observe que aqui a besta tem a estratégia da imposição, tem a estratégia da opressão, da coerção. É assim, ó, se você não vai por amor, você vai pela dor. Então, se você não quer se ajoelhar com a musiquinha que eu estou tocando, ou se você não se deixa enganar com a minha contrafação, tem uma fornalha de fogo acesa ali para colocar gente que desobedece o imperador. Lá em Daniel capítulo 3, essa imposição estava por meio das chamas que ardiam na fornalha, ameaçando as pessoas que porventura não desejassem se ajoelhar. No contexto dos eventos finais e no tempo de angústia prévio, esta fornalha de fogo, ela se materializará no decreto dominical, que, conforme o texto aqui, impedirá que aqueles que se recusarem a receber a marca da besta não poderão nem comprar nem vender. Observe esse poder totalitário da besta da terra em associação à besta do mar e com base no poder do dragão, que vai invadir a liberdade humana, que vai impor uma lei altamente claustrofóbica sobre a humanidade, que vai impedir ou tentar impedir que as pessoas possam sobreviver, porque o direito de comprar e vender é um direito humano essencial e básico. E contra essa liberdade individual se levantará esse poder espúrio, maligno, que imporá o decreto dominical. Portanto, as chamas que arderão para perseguir o povo de Deus no primeiro momento serão: não pode nem comprar, nem vender aqueles que não receberem a marca da besta. Portanto, esse é um outro paralelo que considero interessante entre esses dois capítulos. Bom, porém, se você continuar lendo o capítulo 13, nós lemos até o 17, e ele termina no versículo 18, convido você a ler comigo, você vai perceber que o capítulo 13, ele termina com uma nota meio triste aqui.
Porque parece que as bestas estão vencendo neste capítulo. Porque parece que o dragão, ele é vitorioso aqui. Diz o texto: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E assim termina o capítulo 13 de Apocalipse. Parece que termina muito mal. E aqui parece que a comparação com Daniel 3 termina. Porque o Daniel 3 termina de uma maneira apoteótica, e convido você a abrir comigo Daniel 3 para... especialmente na fase final desse capítulo, para nós observarmos como é que ele termina. Daniel 3, acompanhe comigo. Veja o que diz lá o texto. Bom, vocês sabem que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não aceitaram se dobrar diante da imagem da besta. Nabucodonosor ainda tentou dar a eles uma oportunidade. Olha, vou tocar a música de novo. E aí, quando vocês ouvirem, vocês se ajoelham. E eles responderam de forma direta ao rei: fica sabendo, ó rei, que você não precisa tocar música nenhuma, porque nós não vamos ajoelhar diante da sua imagem, porque nós seremos fiéis a Deus, custe o que custar. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque o versículo 14 do capítulo 3 de Daniel nos diz o seguinte: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Ele pergunta, como eu disse, tentando dar a eles uma oportunidade. Ele diz no versículo 15: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não fizerdes, porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Observe que a religião do campo de Dura, a religião de Babilônia, é a religião que só pensa no presente. A religião de Babilônia tem os pés plantados na terra e os olhos na terra. A religião de Babilônia pensa só nos prazeres momentâneos e circunstanciais do pecado. A religião de Babilônia não olha para frente, não olha para o futuro. No entanto, observem a resposta contundente que os três amigos de Daniel dão a Nabucodonosor diante dessa proposta indecente que ele faz para eles. O versículo 16 dá o tom da resposta. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Observe que aqui é esboçado o tipo de religião de Jerusalém em oposição à religião de Babilônia. Enquanto a religião de Babilônia está plantada na terra e só enxerga os prazeres transitórios do pecado, a religião de Jerusalém está pensando no galardão futuro. Eles não estão dispostos, os três amigos de Daniel, a abrir mão de suas convicções religiosas, a sua liberdade de consciência, diante de um decreto espúrio que o rei Nabucodonosor estabelece, nem diante da sua ameaça. A religião de Babilônia é uma religião do presente, a religião de Jerusalém é uma religião do futuro. E é esse tipo de religião que nós somos chamados hoje a manifestar e a seguir. Esta é a religião do povo de Deus que se manterá com o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Esta é a religião dos 144.000 que passará incólume pelo terrível tempo de angústia, caracterizado por perseguição e por angústia mental. É uma religião que se pauta nas promessas de Deus e que confia de que Deus livrará o seu povo, e que se ele porventura circunstancialmente não livrar agora, o galardão está garantido para aqueles que são fiéis. Bom, vocês sabem qual foi a resposta de Nabucodonosor a esse impropério que os três amigos disseram para ele?
Nabucodonosor ficou extremamente irado, e diz o texto bíblico que Nabucodonosor mandou lançar os 3 amigos de Daniel na fornalha ardente. Que final trágico para 3 homens de Deus fiéis. Que tempo de angústia, não? Imagine você ser lançado dentro de uma fornalha ardente, sem preparativos para isso. A fornalha estava tão quente que diz o texto que os mais fortes de Nabucodonosor morreram só de se aproximar da fornalha. Os 3 amigos foram jogados de cima para baixo naquela fornalha. E o rei esperava o espetáculo das chamas consumirem o corpo daqueles infiéis ao seu mandado. No entanto, um espetáculo diferente começou a acontecer naquele momento. O povo se voltou para a fornalha para sentir o cheiro da carne queimada, para ver o fogo consumir os 3 hebreus. E o que eles viram? Bom, o que eles viram está no versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam: é verdade, ó rei. Preste atenção aqui. A religião da Babilônia é a religião da escravidão, em que as pessoas obedecem seduzidas e enganadas, em que as pessoas são levadas a decidir com base em coerção, e se não obedecem, são castigadas e são presas, são atadas. Essa é a religião da Babilônia, a religião das marionetes nas mãos das bestas e do dragão. Atados, nós lançamos os homens ali, porque é assim que os Nabucodonosores da vida fazem com aqueles que ousam a não se submeter aos seus ditames. Porém, o versículo 25 diz o seguinte: tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Isso aqui é um espetáculo? Os 3 amigos de Daniel foram lançados presos na fornalha, para serem queimados vivos. Mas quando Nabucodonosor olhou para a fornalha, eles estavam soltos, porque a religião de Jerusalém celestial é a religião da liberdade. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura e é livre. A lei de Deus é a lei da liberdade, diz o apóstolo Tiago. Deus não impõe, Deus não oprime, Deus não engana, Deus não seduz, Deus não coage. Deus chama, Deus convida, Deus apela, Deus expõe, Deus argumenta. E é por isso que aqueles que seguem a Deus são livres. É por isso que mesmo na fornalha de fogo ardente, os 3 homens que foram lançados presos, eles estavam livres. É esse tipo de experiência que o povo de Deus terá no contexto do tempo de angústia. O mundo achará que estará livre, aceitando a marca da besta e aceitando o decreto dominical. Acharão que isso é liberdade porque poderão comprar e vender, e imaginarão que o povo de Deus é um povo escravizado, retrógrado, um povo que não tem pensamento, não tem discernimento. O povo de Deus será considerado um lixo, um pária na sociedade. Porém, o povo de Deus é verdadeiramente livre, porque o povo de Deus escolhe ser fiel a Deus, consciente das consequências, diferentemente daqueles que seguem as bestas, que seguem porque têm medo, porque permitem que as bestas violem a sua consciência. Esses são escravos. Livres são os perseguidos fogo de Deus, porque na fornalha eles estão soltos. Observe que o texto não para por aí. O texto diz que os 4 homens estavam soltos. E Nabucodonosor diz que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Não lançamos 3? Por que tem 4? E por que estão soltos se lançamos atados? E quem é esse quarto que está ali? O quarto é o Filho de Deus, o Cristo pré-encarnado que apareceu para livrar o seu povo. É Miguel que se levantou para defender o seu povo no tempo de angústia. Mas eu disse a vocês,
Nós estamos aqui fazendo uma comparação de Daniel 3 e Apocalipse 13. Apocalipse 13, porém, termina aparentemente com as bestas vencendo, com o negócio de 666, decreto de dominical, marca da besta. E parece que o triunfo é dos inimigos de Deus. Porém, conforme já foi dito aqui muito bem, a Bíblia não foi escrita com os capítulos que estão aí. Portanto, o capítulo 13 não termina no versículo 18, ele avança para o capítulo 14 de Apocalipse. E eu quero convidar você a ler o capítulo 14, versículo 1 de Apocalipse, porque você vai saber qual é o desfecho do capítulo 13 no capítulo 14, versículo 1. Veja o que está escrito lá. No capítulo 13, repito a vocês, o contexto é muito semelhante a Daniel 3. O povo de Deus está perseguido, está oprimido, dentro de um tempo de angústia, que significa perseguição física e material e acusação satânica. O povo de Deus parece que está perdendo, parece que não tem solução para eles. Mas diz o capítulo 14, versículo 1, diante dessa terrível prova que o povo de Deus experimenta: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu Pai. Observe que aqui os textos se encontram e se casam. Nabucodonosor jogou 3 dentro da fornalha atados, e achou que a fornalha ia consumir, ia tirar a vida desses 3. Portanto, quando ele olha, ele não vê 3, ele vê 4. No meio dos 3 estavam um semelhante aos filhos dos deuses. Miguel, que se levanta para defender o seu povo, se levantou na fornalha. E é interessante que o capítulo 13 também apresenta o povo de Deus na fornalha do decreto que impede a compra e a venda, que ameaça a vida. Decreto de morte é expedido posteriormente. O povo de Deus está acuado, parece não ter solução para ele. E o capítulo 14 começa com uma nota muito semelhante ao final de Daniel 3, porque diz que João olhou. Agora não é Nabucodonosor que está olhando, é João. Ele olhou e ele viu o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000. Quando as bestas acuarem o povo de Deus e considerarem que não haverá mais solução e que o povo de Deus estará nas mãos delas para tirar-lhes a vida, elas olharão e verão no meio do povo de Deus o Cordeiro que se levantará para defender o seu povo. No tempo de angústia, diz Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2, é um tempo que Miguel se levanta para defender aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, em nome de Jesus. Os 144.000 aqui estão em relação com os 3 amigos de Daniel. Os 3 amigos de Daniel representam aqueles que vão passar pelo tempo de angústia e vão se manter fiéis a Deus, custe o que custar. E é para defender este povo que Miguel vai se levantar. No tempo de angústia prévio, aquele antes do fechamento da porta da graça, é verdade que muitos serão presos e alguns serão mortos. Mas quando fechar a porta da graça, o povo de Deus continuará a ser perseguido. Mas eu quero dizer uma coisa para você: depois que fechou a porta da graça, ninguém mais que é fiel a Deus morre, porque o sangue dos cristãos é semente para a pregação do Evangelho. Já que ninguém mais se converte, ninguém mais morre, e Deus vai manter o seu povo incólume. Deus vai manter o seu povo protegido durante o tempo severo de angústia, preparando o caráter de seu povo para a breve vinda de seu Filho. Este povo, que será coberto com o Espírito Santo, terá recebido a chuva serôdia, estará selado com o selo de Deus, e esse selo de Deus, diz o livro Filhos e Filhas de Deus, servirá como uma espécie de cobertura para o povo de Deus, que impedirá que as pragas alcancem o povo de Deus e que impedirá que o povo de Deus também cometa pecados durante o tempo de angústia. O povo de Deus será coberto por esse selamento, e este povo vencerá. Diz o capítulo 14, versículo 4, são estes os que não se macularam com mulheres representando ideias religiosas erradas, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem
mácula. Aqui está o povo que se manterá fiel. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Por isso, os 3 amigos de Daniel foram para a fornalha, porque eles sabiam que o Cordeiro iria com eles para a fornalha. No tempo de angústia, o povo de Deus se recusará a receber a marca da besta e irá para a fornalha da perseguição. Sabe por quê? Porque o Cordeiro estará na fornalha da perseguição. E na fornalha da perseguição, ele se levantará para defender o seu povo. Nessa noite, quero convidar você a se colocar ao lado do Cordeiro e a seguir o Cordeiro. Quero convidar você, onde você está assistindo esse vídeo agora, ao vivo ou numa gravação, que você escreva nos comentários aí: eu decido seguir o Cordeiro, eu vou fazer parte dos 144 mil e eu não vou aceitar as marcas e as leis espúrias que as bestas imporão sobre esse mundo, porque eu vou para a fornalha com o Cordeiro, porque o Cordeiro se levantará para me defender. Se é seu desejo experimentar isso e passar com o Cordeiro pelo severo tempo de angústia que diante de nós está, quero convidar você agora, onde você está, a fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós decidimos nessa noite seguir o Cordeiro por onde quer que Ele vá. E estamos dispostos a ir para a fornalha se for necessário, porque nós queremos manter nossa fidelidade a Ti. Ó Deus, nos batiza com o Espírito Santo, nos dá o selo de Deus e nos livra da marca da besta e do tempo em que nós estamos vivendo e do tempo que diante de nós está. Existem muitas pessoas, Senhor, que estão no vale da decisão nesse momento e estão nos assistindo. Senhor, alcança essa pessoa neste momento, Pai. Vá ao coração dessa pessoa e faça com que ela se decida a ficar ao teu lado, custe o que custar. Que os agentes do inimigo não tenham o poder de seduzi-la, de enganá-la, mas que apenas o Espírito Santo de Deus a convença a tomar uma posição ao seu lado. Obrigado pelo tempo de oportunidade que nos confere agora e nos ajude a decidir. Eu consagro a minha vida, a minha família, e a vida e a família de todos aqueles que estão assistindo esta pregação. Em nome de Jesus. Amém.